Agora você está ao vivo! Shalom, povo de Deus! A graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja de Jesus! Boa noite! Quem que vai entrar primeiro? Quem é que vai ser a presenteada dessa semana? O presenteado dessa semana? Ai, gente, Marcelo! Seja bem-vindo, Marcelo! A graça e a paz do Senhor Jesus! Tudo bem com vocês, gente? Hoje estamos aqui para mais um culto dos jovens, jovens no altar. E é com muita honra que eu venho mais um dia falar sobre honra, falar sobre aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações a respeito de honra. Então, vamos lá, cada um pega aí o aviãozinho, a setinha, seja o que for, e chama todo mundo, porque nós vamos iniciar agora mais esse momento, e eu já vou também aqui chamando, vou já inclusive Shalom, irmã Miralda, vou já colocar aqui o tema também dessa noite. Deixa eu ver aqui o que eu consigo. Que hoje o nosso tema é lindo, é sobre honra. Mais uma vez, estamos falando sobre honra. Da outra vez foi demais aquilo que o Senhor fez aqui no meio de nós, nos ensinando a respeito de honra, nos ensinando a respeito de cultura do céu, né? A gente viu no outro culto dos jovens a honra como a cultura do céu. E hoje nós vamos ver a quem honrar e por que honrar. Amém? Vamos colocar aqui, gente, vai chamando, porque vai ser lindo o que o Senhor vai fazer no meio de nós. Gente, hoje tio Jorge não pôde participar, já vou logo avisando. Deixa eu só botar aqui. Ai, meu Deus, que trabalho. A quem honrar. E tá tremendo aí, né, gente, eu escrevendo. E por que honrar? Na realidade é o contrário, é por que honrar e a quem honrar. Shalom, Mili. Jamile. Deixa eu ver se eu consigo quietar esse negócio aqui. Não tô conseguindo. Ó, deixa lá. Mas tá aí. Quem for entrando, vocês vão replicando aí o tema de hoje que eu não consegui fixar. Amém? Gente, o tio Jorge hoje não pode estar aqui com a gente, certo? Tô aqui sozinha. Mas eu fico brincando aqui em casa que pra tudo eu tenho um louvor, né? Então, realmente, o meu louvor de hoje é: eu sei que não estou só. Eu não estou só. Eu sei que o nosso Pai está com a gente, os anjos do Senhor estão comigo, o Espírito Santo que habita dentro de mim está aqui comigo, e eu tenho certeza que ele vai fazer coisas lindas e maravilhosas. Amém? Chama aí todo mundo, gente. Vou aqui acessar também o celular. Vamos ouvir um louvorzinho? Enquanto todo mundo vai tomando tento e vai chegando. Shalom, Flavinho, Ieda, Miriam, Zélia. Todo mundo chegando, todo mundo entrando. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Gente, culto dos jovens no altar. Todo primeiro e terceiro sábado do mês, certo? Esse mês, especificamente, nós estamos com o tema de honra. Eu tentei fixar aí, mas não deu. O primeiro culto nós falamos com honra como uma cultura do céu, e hoje nós estamos tratando de honra, a quem honrar e por que honrar. Amém? Estou aqui num lugar meio diferente, que está sendo resolvido algumas coisas lá por fora, mas vai ficar tudo lindo. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Vão chamando aí o pessoal, eu tô tentando colocar aqui um louvorzinho pra gente ir ouvindo. Enquanto o povo vai tomando tento e chegando pro nosso culto, gente. E chamem aí, porque, gente, honra é um tema muito lindo. Honra é um negócio que é do coração de Deus demais. Deus é que diz pra gente honrar. Deus é que diz pra gente agir dessa forma, né? Então, vai chamando o povo, vai chamando a galera. Convida outros jovens. Eu vou estar fazendo isso aqui também agora. Gente, eu entrei no Instagram certo, né?
Entrei, vim aqui agora, o Instagram da igreja. Já pensou se eu tivesse entrado no meu, gente? Olhe. Thaís! Uai, botei aqui no meu, ó. Vou chamando o povo aqui também, ó. Bora? Shalom, irmã! Tudo bem? Ai, gente, esse louvor é lindo demais. Que o Espírito Santo comece a invadir a casa de vocês, que o Espírito Santo comece a tocar no coração de vocês, que o Espírito Santo consiga fazer aquilo que a gente não consegue fazer, na verdade. A gente pode ir até um certo ponto, mas quando acaba aquilo que a gente pode fazer é só o Espírito Santo. Vini, shalom, filho. Ai, Vini, que saudade da gente louvar. Esse louvor é lindo, ouçam aí. Te entreguei meu coração, porque vi que você sabe me amar. Ele sabe nos amar, gente, também. Como ninguém. Aleluia. Não temos mais por que chorar, não temos mais por que nos preocupar, porque Ele sabe cuidar de nós. Aleluia. Vou me lembrar. Quando a dúvida chegar, eu vou me lembrar que Ele sabe cuidar de mim. Aleluia. Glória a Deus. Valdir Correia, seja muito bem-vindo. Que o Espírito Santo possa tocar em você através dessa canção, através desse momento. Mãe, te entreguei meu coração. Pois confio que você sabe guardar. Aleluia. Ele sabe guardar o nosso coração. Te entreguei o meu coração. A proteção dele nos faz tão bem. Aleluia. Tão bem. Não temos mais por que chorar. E nem com que nos preocuparmos. Aleluia. Ele sabe cuidar de nós. Como me preencher? Sabe dizer não e sabe dizer sim. Esse é o nosso Pai. Lelete, te amo, irmã, paz do Senhor. Ednei, seja bem-vindo. A graça e a paz do Senhor Jesus. Sabe dizer não e dizer sim. Só Ele. Ele sabe cuidar de mim. Por que chorar? Não tenho mais. Por que me preocupar? Aleluia. Quando a dúvida chegar, se lembre que Ele sabe cuidar de você. Também, Lete. De mim. Só Ele sabe cuidar. Só Ele sabe cuidar de nós. Ele sabe cuidar de mim, Ele sabe cuidar de você que está me assistindo nessa noite. Você sabe cuidar de mim. Aleluia. Meu coração.
dos meus sentimentos, dos seus sentimentos, Ele sabe cuidar. Das suas preocupações, de tudo que nós temos. Aleluia. Dos meus sentimentos, minhas preocupações, tudo que eu tenho, Ele sabe cuidar. Aleluia. Glória a Deus, glórias a Deus. Só Ele sabe cuidar de nós, não é verdade? Ninguém sabe cuidar de nós assim. Esse louvor é um louvor lindo, de Luma Eupídio, onde ela fala que ouviu a voz do Senhor para dançar com Ele e que ela precisava tirar os sapatos ela precisaria calçar os sapatos da obediência. Para esse momento, ela deveria tirar o casaco da preocupação. É um louvor muito lindo. E ele diz exatamente isso: o Senhor sabe cuidar de nós. Então, nos seus momentos de dificuldade, nos seus momentos de preocupação, entregue o seu coração de fato para Ele, porque Ele sabe cuidar de você. Amém? Glória a Deus. Gente, eu tô feliz demais porque tá aqui com vocês. É um momento de grande honra, é um momento de grande alegria. Mais uma vez, né, falando, nós estamos aqui para transmitir o culto dos jovens, que acontece todo primeiro e terceiro sábado. Nos sábados que intercala, nós vamos fazendo lives, nós vamos trazendo convidados. E no primeiro e no terceiro nós fazemos o culto de fato, né? E esse mês a gente está tratando sobre honra, não é verdade? Hoje vocês estão me vendo aqui sozinha, né? Mas eu sei que não estou só. Eu tava dizendo, gente, quando eu estiver lá sozinha, eu vou dizer que o meu louvor é esse, que eu sei que eu não estou só. Amém? E é isso, gente. Hoje o Jorge não pôde estar aqui comigo, mas eu estou aqui para transmitir o culto para vocês, para falar a palavra de Deus para vocês. E como nós falamos, a gente está tratando sobre honrar, não é verdade? O primeiro culto nós falamos honra como cultura do céu. E esse culto nós estamos falando honra, a quem honrar e por que nós devemos honrar. E é outra palavra linda que o Senhor tem pra gente. Gente, quem foi? Eu quero que vocês vão me respondendo aí. Quem foi de vocês que aceitou e que fez o desafio de procurar uma pessoa para honrar, de orar e dizer: Senhor Deus, me direciona alguém que eu precise honrar. Se alguém fez aqui, coloca a mão. Eu fiz e eu vi o Senhor se movendo nesse negócio, movendo nisso que ele preparou para eu honrar. Porque eu posso dizer, eu fiz e eu vi o Senhor. No culto passado, eu contei o testemunho. Glória a Deus, irmão Josias. Eu contei o testemunho de como foi o momento em que eu orei e o Senhor me direcionou a pessoa que eu precisava honrar. E foi lindo o que Deus fez. Então, se você não fez, hoje no final, vou correr. Hoje a gente vai fazer em 1 hora somente mesmo. No final, eu vou lançar um novo desafio maior, gente. Maior, porque nós temos que avançar no reino de Deus. Esses dias o Senhor me direcionou para orar por uma pessoa. E foi uma história, outra hora eu conto esse testemunho, foi muito lindo o que Deus fez. E eu orei por ela, uma pessoa que tava com dor de cabeça, né? E aí eu tava dizendo, e o Senhor já tinha me direcionado para orar por outras pessoas, né? Eu digo assim, Deus, mas dor de cabeça na nossa cabeça é mais fácil, né? Na nossa cabeça, uma dorzinha de cabeça é mais fácil. Aí Deus tava hoje me dizendo, sabe o quê? Filha, chega de dor de cabeça, comece a passar para coisas maiores. Então, gente, o nosso desafio de hoje ele vai ser maior, porque se Deus ele desafia a gente a estar caminhando e galgando coisas maiores, eu também vou estar desafiando vocês. Amém? Então, vamos lá. Glória a Deus, Leti. Glória a Deus. Depois, bote lá no seu Instagram e marque a igreja, marque o Projeto Jovens no Altar. Gente, a gente precisa fazer isso, a gente precisa começar a testemunhar aquilo que Deus tem feito, porque Deus tem feito muito na nossa vida, muito através das nossas lives, muito através dos nossos cultos, amém? Então vamos lá iniciar. Hoje eu tô aqui meio apertada, mas vamos iniciar com Filipenses 2:3, a parte B. Nós estudamos um pouquinho dessa palavra no último culto. Filipenses 2:3. Todo mundo vai abrindo aí.
Pessoal da organização jovem que puder me ajudando aí, vá colocando um versículo, se puder botar todo como o Jorge faz, eu agradeço, porque hoje eu sei que não estou só. Amém? Olhe só a palavra. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer e bendizer o teu nome e dizer que toda honra, que toda glória e todo louvor é somente teu, Pai. Nós estamos aqui por ti, para ti, Senhor Deus, porque tu nos chamou, Pai, para essa linda obra, porque tu nos chamou para esse lindo ministério, e nós estamos aqui para te honrar, para honrar o teu nome, para bendizer, Senhor. Hoje eu quero te pedir, Pai, como tua filha amada, que tu invada a casa de cada um que está assistindo essa live, Senhor Deus, que tu invada o meu lar, Senhor Deus, com o teu espírito, e tão somente faça aquilo que tu queres, meu Senhor Deus, em nome de Jesus, que cada um dos teus filhos, Senhor Deus, sejam tocados pelo teu espírito, que cada um deles, Senhor Deus, venham ser agora, Pai, tocados na sua ferida, sarados na sua ferida, meu Pai, em nome de Jesus. Move-se no meio de nós, usa-me conforme a tua vontade, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Gente, Filipenses 2:3. Hoje o nosso tema é por que honrar e a quem honrar. E no último culto, a gente estudou cultura do céu, porque tem tudo a ver com honra. A cultura do céu tem tudo a ver com honra. E nós entramos ali um pouquinho na honra como cultura do céu, não é verdade? Então a gente viu o porquê que a gente tem que honrar. Deus, ele ensinou a gente, ele tem ensinado a gente que a gente tem que honrar não simplesmente aquelas pessoas que na nossa visão humana, na nossa visão carnal, são dignas de honra. Elas têm que ser honradas, sim. Mas a palavra de Deus diz aqui em Filipenses que que cada um de nós, a gente deve considerar o outro superior a nós mesmos. Então, quando nós nos consideramos superiores a nós mesmos, todos são dignos de honra, não é verdade? Então, todos aqueles que estão ao nosso redor são dignos de honra. Foi por isso que a gente lançou o desafio. Ore, o Senhor vai lhe direcionar uma pessoa, 2 pessoas, 3, quantas ele quiser, para que você honre, porque todos são dignos de honra. Amém? Então, somente por isso, tão somente por isso que a gente honra. Por que nós honramos? Porque a honra é um princípio do reino. Não é verdade? Honra é algo que o Senhor nos pede para nós fazermos. Quando o Senhor diz considerar todos superior a vocês mesmos, ele está dizendo, você tem que honrar as pessoas que estão à sua volta. Você tem que honrar o mais fraco. Você tem que honrar todo mundo. Então, por que nós honramos, Clara? Por que nós temos que honrar? Porque honra é um princípio do reino de Deus. E nós, como pessoas do reino de Deus, amém? Porque eu sou e você também é. A partir do momento, a palavra de Deus diz que Deus o tirou do reino das trevas e ele colocou no reino da divina luz, no reino de Deus. E agora nós somos cidadãos desse reino. Então nós precisamos aprender e andar conforme cidadãos desse reino. Eu não sabia nada desse reino antes de vir para ele, mas a partir do momento que eu venho, eu tenho que começar a aprender e começar a andar conforme. Amém? Então, assim, claro, por que nós honramos? Por que nós temos que honrar? Porque honra é um princípio do reino de Deus. E nós, como esses cidadãos, nós temos que ser obedientes. Nós temos que procurar andar em honra. Nós temos que procurar sermos pessoas que honram as outras pessoas. Amém? Glória a Deus. E aí a gente vai para a segunda pergunta da noite. Clara, e quem eu devo honrar? A quem eu devo honrar? Suelen, seja bem-vinda. Um beijo. A quem eu devo honrar? A palavra de Deus já diz que nós devemos honrar a todos. A todos, a todos, a todos. Se nós todos somos filhos de Deus, se Cristo morreu por todos nós, o sangue dele foi derramado por todos nós, então todos nós somos dignos de honra. Então, nós devemos honrar a todos. Mas hoje, eu queria especificamente falar de algumas honras. Porque assim, a gente tem que andar em honra como cidadãos maravilhosos, pagar o mal com o bem, isso tudo faz parte da honra. Mas a gente também sabe que tem algumas
digamos assim, algumas categorias, né? Que a própria Bíblia nos ensina a honrar, que a nossa própria vida aqui terrena também nos ensina a honrar, não é verdade? Amém? Então, assim, hoje eu queria citar alguns, tanto que a gente vê na Bíblia, como também a gente vê no nosso dia a dia. Gente, nós somos cidadãos daqui da terra, né? Fazemos parte de um reino, e aí existe muito esse confronto, mas nós devemos andar como pessoas terrenas. Se na terra diz que existem certas ordens, nós precisamos também andar. E aí o Espírito Santo tá me lembrando, sabe o que aqui, gente? Uma coisa linda. Meu Deus, o Espírito Santo é lindo demais. Ele tá me lembrando que quando os judeus, eles estavam sob o domínio de Roma, né? Eles estavam lá na terra deles, eles viviam debaixo da cultura deles, mas eles estavam debaixo da autoridade política de Roma, né? Porque a Roma, naquela época, ela mandava ali, era um território romano, aquilo tudo, né? A Roma estava mandando ali. Então, eles viviam como judeus, não é isso? Eles faziam todas as práticas como judeus, mas eles também faziam as coisas segundo o governo de Roma. Eles pagavam os tributos a César. Eles faziam o que era necessário fazer. Então, a correlação que o Espírito Santo me colocou agora na cabeça é exatamente essa. Nós somos hoje como aqueles judeus naquela época, que nós somos esses cidadãos dos céus, que andamos conforme a nossa lei, andamos conforme o que Deus nos ensina, mas enquanto cidadãos de uma autoridade, nós também temos que andar conforme essa autoridade. Amém? Glória a Deus. Então, eu vou começar de cima, né? Não necessariamente para baixo, porque não existe muito uma... Quando a gente aprende que nós devemos honrar a todos, não existe muito uma hierarquia, né? Mas existe um de cima para baixo mais ou menos, né? Então, primeiramente, gente, quem nós devemos honrar? Aquele que é digno de toda honra, aquele que é digno de toda glória, aquele que é digno de todo louvor. Primeiramente, nós devemos honrar a Deus. A Deus pela vida que Ele nos deu, pelo o lugar de onde Ele nos tirou, por Ele ter feito o que Ele faz na nossa vida, por Ele ser o nosso Pai, Ele é o nosso grande eu sou, não é verdade? Então, primeiramente, nós devemos honrar a Deus. Claro, a quem honrar? Comece por Deus. Deus é aquele que primeiro nós devemos honrar. E aí existem várias formas de nós honrarmos a Deus. Porque, inclusive, era o que nós estávamos aqui estudando no nosso culto doméstico, que a honra, ela é um leque, porque, claro, como honrar uma pessoa? Existem várias formas de você honrar uma pessoa, não é verdade? Então, eu separei algumas formas de a gente honrar a Deus, e aí a gente vai falar rapidinho de cada uma delas, vamos abrindo alguns versículos. E, primeiramente, quem nós devemos honrar na nossa vida é a Deus. Amém? Nós devemos honrar a Deus, primeiramente, através da nossa obediência. E aí eu poderia passar a noite inteira falando disso, porque eu tenho propriedade para falar disso, porque esse ano Deus fez assim comigo, ó, assim, não tem? Espremendo para ver se sai um caldo a respeito de obediência. E eu tenho vivido coisas grandes e maravilhosas. Gente, quando eu digo coisas grandes, as pessoas pensam logo que é financeiro. Não que não tenha acontecido coisas lindas nessa área também. Mas quando eu digo coisas grandes, é Deus cumprindo em mim coisas que eu jamais imaginei viver. É Deus fazendo através da minha vida coisas que eu jamais pensei que eu pudesse fazer, que eu fosse capaz de fazer. Tão somente porque eu obedeci. E porque eu tenho obedecido. E não tem sido fácil. É bem difícil. Porque muitas vezes a gente quer agir do nosso modo, achando que está obedecendo a Deus. Porque quando Deus fala que uma das formas de honrar a Deus é obedecê-lo, eu venho falando isso desde janeiro. Desde o início do ano. Porque desde o início do ano que Deus vem trabalhando em mim essa obediência. Amém, Lete. Tá vendo? É isso, irmã. É isso que Ele tem feito comigo. Entendeu? É obediência radical. Gente, obedecer
obedecer a Deus, a obediência é radical. E esses dias eu tava dizendo pra uma pessoa, que eu não vou dizer quem é, porque vocês conhecem, e eu não vou entregar ninguém aqui. Eu tava dizendo exatamente pra pessoa assim, olha, entenda uma coisa. Quando você tá diante de uma situação, e a situação é muito difícil, e aparece algo muito fácil pra resolver aquela situação, mas que não necessariamente é a forma como Deus queria que você resolvesse ela, e que você decide ir por esse caminho do abreviar, do achatalho. Sabe o que você está dizendo para Deus? Deus, eu não confio no que o Senhor é capaz de fazer por mim. Eu não confio no que o Senhor é capaz de fazer por mim. Eu vou dar um exemplo para vocês. Meu professor nem sabe disso, mas eu vou citá-lo aqui, eu vou até mandar depois isso aqui pra ele. Eu faço aula de música, né? Voltado pro violão, mas é aula de música. Meu professor disse que eu vou ser uma musicista, e se ele fala, eu acredito. E teve uma época agora na pandemia que eu tava muito confusa, porque tava tudo muito trabalhoso, muito difícil e tal. E eu tava questionando algumas coisas a Deus, e querendo tomar algumas atitudes de mim mesma, né? E aí Deus agiu na minha vida, como ele já vem chamando a minha atenção a respeito de obediência, que ele me falou assim: filha, quando foi que você deixou de confiar em mim para confiar em você mesma? Lembram que eu falei a história da coroa? Gente, quem não conhece essa história, eu vou tentar de alguma forma trazer a pregação que eu dou esse testemunho e colocar depois junto com essa pregação. Mas é um testemunho lindo, algo que Deus me falou tremendamente. E mesmo depois de ele ter falado isso comigo, nasceu essa raiz no meu coração de querer fazer alguma coisa da minha cabeça. E a primeira coisa que o Senhor falou foi: quando você deixou de confiar em mim para confiar em você mesma? Então, gente, para de confiar em vocês mesmos, para de querer agir com a força do seu braço, porque a gente não vai para lugar nenhum agindo com a força do nosso braço, não adianta. Confia em Deus. Não sabe aquela criança que o pai fala: se joga, e ela vai lá na maior confiança e se joga? É a mesma coisa, gente, se joga, não teme, não tem medo, porque o Senhor é aquele que segura. O Senhor é aquele que garante. O Senhor é aquele que promete e cumpre. E tem coisas na minha vida... Desculpem. Tem coisas na minha vida que eu sei que tá começando em mim e que não vai terminar em mim. Tipo assim, o cumprimento da palavra não vai ser totalmente na minha geração. Vai ser na geração dos meus filhos, dos meus netos. E às vezes isso causa alguma ansiedade. Porque muitas vezes a gente quer que tudo... Tipo assim, Deus fala algo pra gente, ó, você tem que ir por esse caminho. E a gente acha que aquela profecia, aquela promessa é toda pra nossa geração. Então a gente fica: Senhor, como é que eu vou cumprir isso? Que dia que vai ser? Quando é que vai ser? Meu pai, que seja logo. E eu tava muito nessas ansiedades. Muito. E Deus, nesse período, tem trabalhado muito isso comigo. E ele tem me trazido muito Abraão. Ele disse: filha, se você olhar a vida de Abraão... Eu falei para Abraão que a descendência dele seria grandiosíssima. Só que a descendência de Abraão, de fato, foi Isaac, não é isso? Ele teve outros filhos, alguns outros, mas a descendência de fato foi Isaac. Digamos que foi só Isaac que foi a descendência dele. Como é que ele seria grande com um filho só? Como é que a descendência dele seria numerosíssima com um filho só? Então, a gente sofre dessa ansiedade. E aí Deus foi me mostrando, mas aí o um que teve 2, o um dos 2, né, que teve 12, e 12 que virou a multidão. Então, assim, aquilo que Deus, ele começar na sua vida, não vai simplesmente parar em você. Ele quer dar continuidade. Só que a gente, na nossa ansiedade, estraga tudo. Tudo, porque nós somos ansiosos. É como Sara, né? Sara foi ansiosa, quis fazer do jeito dela, ela quase estraga tudo. E estragou um pouquinho, né, gente? Porque a gente sabe que a história, ela se mexeu toda por conta do outro filho, né? Que veio antes de Israel, que foi Ismael. De Isaac, me perdoe. Antes de Isaac, que foi Ismael. E a gente sabe que ali a história se embolou, porque Deus disse que também ia honrar aquele filho, né? Então, assim, não sejamos ansiosos. Só tratemos de obedecer a Deus.
Obedecer a Deus, pra mim, tem sido uma primícia, gente. E eu tenho vivido realmente grandes coisas em Deus. Eu tenho dito a todo mundo, gente, obedecer não é fácil, não é fácil, às vezes dói tanto, sabe? Você se despir dos seus conceitos, você se despir do que você acha mais fácil, mas é necessário. Então, uma das maiores formas de a gente honrar a Deus é sendo obediente a Ele. Porque quando nós obedecemos, nós dizemos, Pai, eu confio inteiramente em Ti. A minha cabeça tá que isso tem que ser assim. Mas se tu tá me dizendo que tem que ser assado, Pai, ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda, eu vou me jogar. E eu tenho certeza que o Senhor vai me segurar. E no momento certo, você pode ter certeza que vai se cumprir. Amém? Glória a Deus. Então, uma das formas é obedecer. Aí a gente vai lá em Lucas 6,46. Quem puder botar aí rapidinho, Lucas 6,46. Tô tentando pegar aqui bem rápido. Lucas 6,46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Por que vocês chamam Senhor, Senhor? E quando ele vai lá e diz, faça assim, faça por aqui, a gente não faz. Não adianta a gente dizer Senhor, Senhor e não fazer o que ele diz, amém? Vamos também em Atos 5. Amém, Soeli? Tem que ser assim. Tem que ser assim mesmo. Muitas vezes eu fiz muito da minha cabeça. Atos 5, 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Esses dias eu tava dizendo algo muito importante, gente. Sabe por quê? A gente chegou no período de pandemia, eu vou correr, porque senão eu não vou conseguir acabar na 1 hora, mas eu vou correr já eu corro, depois dessa história. Eu tava dizendo, a gente tá passando por um período de pandemia e muita gente tem questionado muita coisa, sabe? Ah, por que a igreja não abre assim? Por que a igreja não abre assado? Gente, eu sou a prova viva de que eu não sei viver sem igreja. Eu sinto muita falta de todos, eu sinto muita falta de tudo, eu sinto muita falta de estar no altar do Senhor, eu sinto falta de louvar na igreja, de rasgar o meu coração ali pra Deus. Realmente é um lugar onde a gente tá que é diferente, não é verdade? Mas eu sou daquela que entendeu quando Jesus falou assim, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eu tô nessa caminhada, sabe, de fechar essas brechas e dar a Deus o que é de Deus, mas também procurar dar a César o que é de César. E infelizmente nós, evangélicos, muitas vezes nós temos essa mania de não querer dar a César o que é de César. E nós temos decretos municipais, nós temos legislações estaduais, legislações federais, onde regulamenta a nossa estada na igreja, a nossa estadia na igreja. Então, irmãos, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Obedeçam. Obedeçam simplesmente. Sabe por que quando a gente obedece, a gente fala, Pai, eu confio em Ti. Eu confio que Tu tá fazendo melhor. Ainda que os meus olhos achem que tem que ser assado, ainda que eu acho que isso é uma coisa desnecessária, que o mundo inteiro já abriu, que estão querendo acabar com a igreja. Gente, eu tenho dito o seguinte, a igreja ela tem um dono, e esse dono ama a igreja, sabe por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Literalmente, gente. A palavra de Deus diz que Cristo é o cabeça e a igreja ela é o corpo. Ou seja, nós somos as mãos, nós somos os pés, nós somos aqueles que vão, que prega. Nós somos o corpo de Cristo. Como é que Deus não vai amar o corpo de Cristo? Então ele ama muito o corpo de Cristo. Então não acha que tem nada que esteja fora do controle de Deus. Só que dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não abra brecha na sua vida. Amém? Então, a gente precisa obedecer em tudo. E aqui fala perfeitamente isso. Obedeçam a Deus. Mais, inclusive, do que aos homens. A gente tem que aprender a obedecer a Deus. Amém? Glória a Deus. Gente, mas também nós honramos a Deus. Obedecemos
mas nós estamos falando de honra. Uma das formas de nós honrarmos é nós obedecermos. A outra forma de nós honrarmos a Deus, a gente vai ver lá em Provérbios 3:9. Amém? Vou abrir aqui rapidinho. Provérbio 3:9. Abram aí também. Eu tô abrindo um computador para conseguir ser mais rápida. Honra ao Senhor. Ele já começa até dizendo honra. Honra. Honra ao Senhor com os teus bens, com a primícia, com a primeira parte dos teus ganhos. Deixa eu puxar aqui o 4 para ver se ele fala mais alguma coisa. Porque na minha Bíblia eu acho que ele fala. Pera aí. Provérbios 3:9, não foi que eu disse? Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Isso aí, essa segunda parte, né, que é o versículo 10, ele é mais pro final da pregação, eu falo um pouquinho disso aí. Mas a outra forma de nós honrarmos a Deus é com os nossos bens, com a primeira parte dos nossos bens, ou seja, com os nossos dízimos, com as nossas primícias, com as nossas ofertas. É uma forma de nós honrarmos a Deus. Então, as pessoas que acham que dízimo, que oferta, que tudo isso não é de Deus, que essas coisas não fazem parte de Deus, fazem, gente. Fazem sim. E é uma forma de você honrar a Deus. Nós honramos a Deus com tudo que Ele nos entrega, entendendo que primeiro nós recebemos uma semente. Amém? Então, se você tinha alguma dúvida de que dízimo era de Deus, se você tinha alguma dúvida que a oferta era de Deus, que primícia era de Deus, a palavra aqui é clara. É uma forma de nós honrarmos a Deus. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos honrando a Ele. Amém? E falando de dízimos e ofertas, aí eu vou entrar rapidinho aqui num ponto que eu botei aqui como um ponto e não sabia aonde encaixá-lo ainda, mas que o Senhor falou tremendamente comigo, que é a história de Melquisedeque, lá com Abraão. Amém? Ele tá lá em Gênesis 14, eu não vou abrir, eu vou contar rapidinho um pouquinho para vocês. Conta que eles estavam no meio de uma guerra, né, naquela época de Sodoma, de Gomorra, e Melquisedeque, né, que a palavra de Deus disse que ele foi um sacerdote segundo a ordem de Deus, segundo a vontade de Deus, ele foi um sacerdote. Ele honrou Abraão com bens, ele honrou, né? Então ali a gente já vê exatamente essa ação de honrar através de ofertas, através de bens, através daquilo que a gente possui. E para mim é uma das formas mais lindas, porque ali se tratava de dois reis. Na verdade, ali se tratava de duas figuras importantes. E a gente aprende muito que nós sempre estaremos honrando alguém, que sempre nós estaremos adorando alguém. E quando nós decidimos não adorar a Deus, automaticamente, por mais que seja involuntário, nós estamos adorando o inimigo de Deus, porque só existe dois caminhos, só existe dois reinos. Se a gente não honra o rei do reino de cá, automaticamente a gente está honrando o rei do lado de cá. Então, naquela hora, Melquisedeque, ele decidiu honrar Abraão. Ou seja, a figura do próprio Deus ali naquele momento. Amém? Então, através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas, nós também honramos a Deus. Glória a Deus. E uma terceira forma de nós honrarmos a Deus, gente, que é uma forma muito linda, é através da nossa adoração, né? Não é verdade? E adorar, muita gente confunde, a gente já pregou isso no culto de jovens, nós tivemos, acho que 2 anos seguidos, um culto só para falar de adoração, né? E esse ano nós voltamos com isso e nós tiramos um mês inteirinho para falar de adoração. E esse mês vai ser o próximo mês de outubro, nós estaremos falando de adoração e a gente vai estar trazendo pessoas que adoram a Deus através da dança, que adoram a Deus através do teatro, que adoram a Deus através do louvor, que adoram a Deus através dos tambores, de todas as formas de arte. Não é verdade? Porque também é uma forma de nós adorarmos a Deus. Mas a adoração ela é muito ampla.
o termo adorar, ele é muito amplo. Porque nós adoramos a Deus quando nós reconhecemos que Ele é o único Senhor da nossa vida. Então, quando nós direcionamos tudo que nós fazemos, como a palavra diz, né? Tudo que fores fazer, fazes como para que o Senhor, e não para com os homens. Não para quem está fazendo para homens de qualquer jeito. Se tudo que nós fizermos na nossa vida, nós fizermos com a excelência que a palavra pede para que a gente faça, a gente está dizendo que a gente está adorando a Deus. Porque nós vamos estar honrando Ele através daquela nossa atitude. E as pessoas que vão estar olhando a gente, as pessoas que vão estar enxergando a gente, vai estar vendo tão somente Cristo através da gente. Então, assim, a nossa adoração tem que ser tão somente para Ele. Todas as formas de adorar. Seja o nosso louvor, seja a nossa oração, seja os nossos dízimos, as nossas ofertas, porque também é uma forma de adorá-lo, como a gente acabou de dar o exemplo. Seja através do cuidado que a gente tem com as vidas de Deus que Ele coloca diante da gente. Então, assim, todas essas formas são formas de nós adorarmos a Deus, não é verdade? Então, a adoração, ela é uma forma linda de nós honrarmos, de nós dizermos a Deus que Ele é o único digno de honra e de glória e de adoração, não é verdade? Vamos abrir lá em João 4:23. João 4:23. Gente, uma vez eu tava orando aqui em casa, o Espírito Santo tá me lembrando dessa experiência. Eu tava orando aqui em casa e eu senti uma coisa muito estranha, assim, um medo de repente. E aí eu tenho muito essa ligação com o Espírito Santo pra glória de Deus, porque é meu porto seguro, é o meu tudo. E aí eu lembro que eu comecei, Espírito Santo, o que é isso? O que é isso, Espírito Santo? Que sensação é essa? O que é que eu devo fazer? E aí ele falou assim, comece a adorar a Deus, comece a honrá-lo, comece a dizer que Ele é grande, comece a exaltar o nome dEle, comece a exaltar, né? Dar honras. E aí eu comecei naquele dia que eu tava com aquele medo, naquele momento que eu comecei a orar, que eu me ajoelhei para orar. E aí eu comecei, Senhor Deus, só Tu és grande, só Tu és poderoso, Tu és o guarda das minhas portas, Tu és o general dos exércitos, o rei dos reis, Senhor dos senhores. E eu comecei ali a adorar a Deus, eu comecei a exaltar o nome dEle. E toda aquela sensação, gente, toda aquela sensação foi embora. Então eu costumo dizer, Deus tem me ensinado muito que o louvor, que a adoração, ela é o nosso sustento. Então se em algum momento da sua vida você passar por alguma dificuldade que seja, algum momento de medo, algum momento que você ficou em pânico ou em ansiedade, eu tenho botado lá nos meus stories do WhatsApp, não é todo mundo que tá lá, mas esses dias eu coloquei como o Senhor tem tratado a minha ansiedade, né? Então, muitas vezes a gente tá ansiosa e quando a gente começa a reconhecer Deus na nossa vida, Deus no nosso futuro, Deus em tudo que faz, a gente começa a exaltar e engrandecer o nome dEle, gente, parece que tudo cessa. Eu não tô dizendo que não tenha causas fisiológicas, gente. Muitas vezes a ansiedade tá ligada com causa fisiológica, depressão tá ligado com causas fisiológicas, mas a palavra de Deus diz que existe um nome acima de todo nome que se possa nomear. Então eu acredito que quando a gente chama esse nome, quando a gente diz, Senhor Deus, vem aqui, instaura o Teu reino em mim, e a gente começa a glorificar, e o Senhor começa a nos invadir com a presença dEle, eu acho que não tem espaço para mais nada. Então, façam isso, sempre que vocês tiverem necessidade, comece a glorificar, comece a adorar, comece a honrar o nome do Senhor, porque eu tenho certeza que você também vai sentir essa presença maravilhosa dEle, amém? Mas vamos lá, João 4:23, vamos lá ver o que diz, que o nosso tempo voa. Mas a honra vem, e agora em que os verdadeiros... A honra não, gente, me perdoe. A hora. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então essa tem que ser a nossa adoração, em espírito e em verdade. Andai em verdade, andai segundo a palavra de Deus, que seja através do Espírito fluindo em nós, para nós adorarmos a Deus, amém? Mas vamos passar, porque a gente já tem muita coisa e tá quase só com 15 minutos.
Primeiramente, o que eu falei, honrar a Deus através da nossa obediência, através do nosso dízimo, através da nossa adoração. E existe... Amém, Lete, é isso mesmo, é isso mesmo. Glória a Deus. Seja bem-vindo, Luiz ACC. Seja bem-vindo. Sim, nós falamos obedecer a Deus, ou honrar a Deus através da obediência, dos dízimos e da nossa adoração. Mas existem muitas outras formas de nós adorarmos a Deus. Honrar. A outra, segunda parte de nós honrarmos. Primeiramente a Deus. Segundo, honrar pai e mãe. Gente, honrar pai e mãe é um negócio tão sério que Deus colocou como um mandamento, né? Tem muita coisa na Bíblia que ele coloca como um princípio, algumas coisas que nós precisamos seguir como princípios. Mas honrar pai e mãe é um negócio tão sério que Deus colocou como mandamento. A gente vê lá nas tábuas dos 10 mandamentos, honrar pai e mãe. Clara, como eu honro meu pai e minha mãe? Através de atitudes também. Através de atitudes, através de palavras, através de ações, não desobedecendo, procurando entender que Deus colocou a sua mãe na sua vida por um motivo e que por mais que muitas vezes ela haja de forma que você não goste, existe um motivo para ela estar na sua vida. Você precisa honrá-la e quando você começa a honrar, quando você começar a honrar, Deus vai fazer muito mais na sua vida. Porque, gente, uma coisa que eu vou falar lá no finalzinho, vou correr. A honra, ela tem recompensa. Não achem que a gente não honra porque a gente vai falar assim, ó, rapaz, eu tenho que honrar porque eu vou ser recompensado. Não é por isso que a gente honra. Nós honramos porque é um princípio nosso como cidadãos do céu. Mas Deus, ele tem galardão para quem honra. Deus, ele tem recompensa para quem honra. Então não ache que quando você honrar seu pai e sua mãe, que são pessoas difíceis, que são pessoas que nunca, tipo assim, pessoas que tiveram um pai ausente, a oportunidade que você tiver de honrá-lo, honre. Você que tem sogra, honre a sua sogra. Ainda que você ache que ela não lhe entenda, que ela pegue no seu pé, porque as pessoas têm muito essa questão de sogra. Honre a sua sogra. Honre aquelas pessoas que Deus tem colocado na sua vida. Amém? Ó, uma das coisas que eu honro muito, sabe o que é? São aquelas pessoas que vieram antes de mim. Se tem uma coisa, eu acho que todo mundo que Deus coloca um propósito geracional no coração, e Deus coloca muito propósito geracional no meu coração, eles entendem o que é honrar aquele que veio antes. Porque a gente entende que a gente só tá onde a gente tá porque antes veio alguém que orou, que jejuou, que dobrou o joelho, não necessariamente por minha vida, mas por uma geração. Eu hoje não oro por uma vida específica. Quando eu peço a Deus, eu peço por uma geração, por uma nação, por um povo, por todo mundo. Esses dias, inclusive, Arlete, eu tava dizendo aqui em casa que eu tenho muitas nações. Eu tenho a nação José Vitor, eu tenho a nação João Luiz, eu tenho a nação Lívia, que é minha sobrinha, que é minha filha. Eu tenho a nação que ainda vai nascer. E aí José Vitor disse assim, ainda tem Julie. Aí eu digo, tenho uma nação Julie, que é minha filha. E eu tenho muitas nações. Então, assim, quando eu oro, eu não oro por um povo específico. Então, assim, são nações, são povos, entendeu? E eu me perdi completamente no que eu tava falando, porque é a minha cara isso. Então, gente, honra aos pais é altamente necessário. Honra aqueles que vieram antes, era isso que eu tava falando. E eu tenho muito isso. Eu fico brincando com as senhoras do Cocó, do Rococó, que vieram antes de mim, e que eu sou hoje uma senhora do Rococó por conta delas. Um pouco mais moderna, mas eu honro aqueles joelhos que tiveram no chão. Eu honro, porque é necessário honrar. Então honre seu pai, honre sua mãe. Se você tem 50, 60 anos e você ainda tem pai, honre seu pai, honre sua mãe. Se você tem sogra, se você tem sogro. Gente, tem que honrar. É princípio de Deus, é princípio de Deus. Amém? Pais, honrem também seus filhos. Precisa honrar os filhos sim, mas claro, mas a palavra de Deus diz que deve honrar os pais, mas pais, honrem seus filhos também, porque quando nós honramos os nossos filhos, nós reconhecemos que Deus entregou eles pra gente como alguém que é de Deus e que tá pra gente emprestado.
Então, quando a gente honra nossos filhos com as nossas palavras, quando a gente honra nossos filhos amando, cuidando, direcionando no caminho que devem andar, a gente está honrando a Deus. Então, pais, honrem os seus filhos. Maridos lindos, honrem as suas esposas. Ah, claro, mas não deveria começar ao contrário? Esposas, honrem os seus maridos. Gente, honra é todo mundo. Então, marido, honre as suas esposas. Honre o que ela faz por você todos os dias. Honre tudo que sua esposa faz, todas as vezes que ela abre mão. Porque nós mulheres somos assim, né, gente? A gente abre mão de tudo por esse povo. Não é verdade? Então, maridos, honrem o que as suas esposas têm feito. Se elas ainda não estão como vocês acham que deve ser, joelhinho no chão, porque também é uma forma de honrar. E esposas queridas, mulheres fortes e poderosas. Gente, eu tô com uma pregação pra mulher, que eu... brevemente, é forte, é daquelas, ó. Mas é porque tá vindo primeiro pra mim. Mulheres lindas, honrem os seus maridos. Honrem os seus maridos. Entendam uma coisa. Obedeça a Deus e Ele vai colocar o seu marido no lugar certo. Entendeu? Quando a gente obedece a Deus, Deus não diz que a gente tem que honrar nosso marido. Deus não diz que a gente tem que obedecer nosso marido. Pois quando acontece alguma coisa aqui, eu já contei esse testemunho, por isso que eu falo ainda que Jorge não esteja aqui do meu lado. Quando acontece alguma coisa que eu não concordo, eu digo, Deus, depois, né, gente, eu e Deus sozinho. Deus, tu tá vendo, né? A minha opinião é essa, mas eu tenho que obedecer, eu tenho que honrar. Então, ó, é o Senhor e Ele. Gente, passa pouco tempo, eu vejo Deus mover o negócio, vejo Deus direcionar o negócio de uma forma tremenda, que eu digo, ainda bem que eu fiquei quieta, porque se eu tivesse me mexido nesse negócio, eu só teria estragado. E agora tá perfeito, porque foi aquele que é perfeito, que fez todas as coisas. Então, gente, 8 minutos, deixa eu correr. Esposas lindas, honrem os seus maridos. Um segredo que Deus tem me ensinado, quando a gente honra o nosso marido e quando os maridos honram as suas esposas, a gente tá plantando a sementinha pros nossos filhos, gente. Hoje, quando eu honro meu marido, eu tenho certeza que eu tô plantando pras minhas noras. Quando meu marido honra as nossas filhas, que a gente já tem filhas espirituais, tá, gente? Ele está plantando os maridos das nossas filhas, entenderam? Então é isso, amém? Glória a Deus, isso foi o Senhor também que me disse, viu, gente? Foi num momento, num dia bem forte, aquele dia que você não quer honrar ninguém, não tem? E Deus disse, você sabia que quando você tá honrando seu marido, você tá plantando uma sementinha para as esposas do seu filho? Você gostaria que a esposa do seu filho tratasse seu filho, que você trata ele tão bem da forma como você às vezes trata seu marido? Eu digo, pai, não. Então trate seu marido direito, viu, filha? Mais ou menos assim, gente. Deixa eu correr. Gente, essas palavras estão lá em Efésios 5, a partir do 22 e Efésios 6, de 1 a 4. Gente, essa palavra é linda, eu não vou ler pra gente correr, que a gente tá acabando nosso tempo e eu vou cumprir 1 hora, porque não é possível que esse culto sempre passe de 1 hora. O povo que fala. Então, mas não deixem de ler. Efésios 5, 22 a 33. Fala de maridos com mulher, mulher com marido, filhos com pais, pais com filhos, servos. Porque nós também devemos honrar aqueles que estão em autoridade, né? Para com a gente, funcionários que têm patrões, honrem seus patrões, lá também fala disso, então não deixem de ler Efésios 5, do 22 ao 33, e Efésios 6, do 1 ao 4, amém? Glória a Deus. E quase finalizando, porque nós estamos lá com um tempo bem pequeno, nós devemos honrar as nossas autoridades espirituais, amém? Gente, Deus coloca autoridades espirituais na sua vida, não é verdade? Ele coloca autoridades como governos, governantes. Claro, como é que eu honro esses governantes? Me deixe, me poupe, ore por eles. A melhor forma de você honrar o governo, os governantes, é você orando por eles, jejuando por eles. Amém? Mas agora eu quero falar de autoridade espiritual, porque Deus coloca autoridades espirituais sobre nós. E muitas vezes nós achamos que nós temos que obedecer a Deus e não devemos obedecer às nossas autoridades espirituais. Não é verdade? E a grande verdade é que muitas vezes a gente não concorda com o que as nossas autoridades espirituais falam, com o que as nossas autoridades espirituais pensam, a forma como eles se movem, a forma como Deus entrega para eles alguma coisa.
Mas a grande verdade é que se nós reconhecemos que eles são os nossos pastores, que eles são os nossos líderes, que eles são aqueles colocados por Deus na nossa vida, nós devemos honrá-los. Também com a nossa obediência, também com a nossa mansidão, não é verdade? Gente, existem muitas formas de nós honrarmos os nossos líderes. Existe também com coisas físicas, presenteando, mas também com a nossa atenção, tirando um dia para orar por eles, tirando um dia para mandar um versículo, lembrei de você, o Senhor falou isso. E é muito lindo o que o Senhor faz, porque o Senhor encaixa tudo, encaixa tanto. E eu sempre tive muito isso, por mais que muitas vezes eu ouvisse coisas que na minha cabeça naquele momento não se encaixava, eu sempre confio em Deus e dizer, Senhor Deus, eu sei que eu tô no lugar certo, eu sei que eu tô com as pessoas certas na minha vida, e eu sempre honrei. E aquelas vezes, porque às vezes a gente fala assim, líderes espirituais, aí a gente fala, nós, a liderança da igreja é a pastora Jucimar, não é verdade? Então a gente acha que tem que honrar a pastora Jucimar, mas eu como obreira, eu tenho que honrar também o meu líder de obreira, a minha líder de obreira. E muitas vezes eu precisei pedir desculpa para eles por não, muitas vezes, né, no ímpeto de falar alguma coisa, na minha cabeça não ter sido da forma correta. Então, assim, é líder espiritual que você tem que honrar, começando da sua pastora, começando do seu pastor, mas também você tem que honrar aqueles outros líderes. Se você é obreiro, líder de obreiro, se você é do louvor, líder dos louvores, se você é da EBD, os líderes da EBD, você tem que também procurar honrá-los, amém? A palavra lá, autoridade espiritual, eu vou ler pelo menos uma, né, gente? 1 Pedro 2, 13. Abram aí, vou ler só essa para eu lançar o desafio, e esse desafio vai ser lindo, porque vai ser grande, amém? Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior. Ai, deixa eu pegar o restante, peraí, gente. Ora, segura aí, relógio. Quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor do que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. E aí ele vai mais à frente, ele fala, honrai a todos, amai a fraternidade, temei ao Senhor, honrai ao rei. Isso já lá no 17, amém? Então, gente, honrem as autoridades que Deus tem colocado na vida de vocês, seja autoridade espiritual, seja um líder fora da igreja, um líder de trabalho, seja os próprios os governantes. Existem várias formas de nós honrarmos, não é verdade? E o mais lindo disso tudo é que a honra, ela tem uma recompensa. Tudo que nós fazemos tem recompensa, gente, porque nosso Deus é maravilhoso. E depois eu vou fazer um culto só para falar das recompensas que a gente tem quando a gente obedece, quando a gente adora, quando a gente honra, porque é do Senhor, o qual recompensará cada um segundo a sua obra. Segundo a sua obra, ele vai lhe honrar, ele vai lhe recompensar. A sua honra, ela vai ter uma recompensa. Deus vai lhe recompensar. Então não ache que você... Por mais que, como eu disse mais cedo, a gente não honra querendo recompensa. Nós honramos porque é um princípio do reino de Deus. E como cidadãos do reino de Deus, nós devemos seguir tudo que o reino está lhe dizendo, tudo que o rei está nos mandando. Mas o rei não nos deixa sem recompensa. O Senhor nos recompensa quando nós honramos tudo que ele está mandando a gente fazer. Então não ache que a sua honra é sem recompensa, amém? E o desafio dessa semana, pra gente finalizar com chave de ouro esse culto lindo, essa palavra linda, que desde já eu já peço para que o Senhor guarde essa palavra como uma boa semente no coração de vocês e que venha frutificar e que vocês venham andar nesse princípio e que vocês venham aprender muito mais, né? Que esse realmente seja só uma chave girada, que vocês venham procurar muitos outros assuntos sobre ele. Mas o desafio dessa semana é: nós falamos honrar a Deus, honrar os pais, marido, esposa, honrar os filhos, honrar autoridades espirituais. Então, de todas essas pessoas que a gente falou hoje aqui, tire um
de cada categoria, tire um. Honrar a Deus, você tem que honrar todo dia. Você vai dizer pra Deus como é que você vai honrá-lo. 28 segundos, aí você vai, como é que eu vou honrar meu marido? Como é que eu vou honrar minha esposa? Como é que eu vou honrar meu filho? Como é que eu vou honrar meus líderes espirituais? E assim você vai. Pede pra Deus, ele vai lhe ensinar como você vai honrar cada um daqueles que ele vai colocar no seu coração, de todos esses que nós falamos hoje. Não é de todo mundo, amém? Amo vocês, 8 segundos. Amanhã tem culto, todo mundo participando. Amo demais. Jesus abençoe, gente. Tchau, tchau.